Campeonato estadual, talvez mais nacional da história. Sempre foi, né? Porque é jogo em tudo que é lugar. E sempre foi. O Campeonato Carioca tem, historicamente, um alcance nacional que os outros não Mas têm. sempre foi assim, com jogo em tudo que... Isso realmente é uma coisa que o Campeonato Paulista, por exemplo, que é o maior rival, nunca teve. De novo, muito grande em relação ao Gabriel, né? O Flamengo acariciou o torcedor sergipano que compareceu ao Batistão, mas o Pedro é o titular. O Gerson é um jogador que, quando todo mundo puder jogar, também vai continuar no time. Por exemplo, que você citou, nos clássicos, Botafogo e Vasco, o Flamengo não sofreu gol. Por que eu estou destacando? Isso é histórico na carreira do Tite. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui pra vocês, cara, um corte especial do programa F360 da ESPN Brasil, analisando e comentando e elogiando o Pedro. Flamengo 3, Bangu 0. Então é o seguinte, as imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. E eu quero convidar você, cara, que é novo aqui no nosso canal, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada, nenhuma informação importante aí do nosso Flamengo. Quase tudo que a imprensa fala do Mengão eu trago aqui para você, porque tudo não dá, né, galera? Senão eu falava tudo, mas é quase tudo, tá bom? Sendo sincero, né? Então é isso. Um excelente sábado para você, um excelente fim de semana para nós, né? O Flamengo agora só joga terça-feira contra o Boa Vista, então até lá! O que eu posso fazer? Colocar vídeos aqui para você, né? Estadual, talvez mais nacional da história. Sempre foi, né? Porque é jogo em tudo que é lugar. E sempre foi. O Campeonato Carioca tem, historicamente, um alcance nacional que os outros não Mas têm. sempre foi assim, com jogo em tudo, em vários lugares diferentes? Jogo, não, mas... É a isso que estou me referindo, Mas professor? eu me referia à Rádio Nacional nos anos 40, polvilhando vascaínos e rubro-negros e tricolores de norte a sul do Brasil, né? Tem vascaíno do Maranhão até Santa Catarina, botafoguense, tricolor. Isso realmente é uma coisa que o Campeonato Paulista, por exemplo, que é o maior rival, nunca teve. A área de influência de São Paulo é ali o sul de Minas, o Paraná, o Mato Grosso. Olha, tem muito santista, corintiano, palmeirense lá para cima também. Não, Nordeste, claro. Nem se compara. Não, até porque nos tempos mais recentes... São Paulino. E nos tempos mais recentes a televisão entrou. Mas o Campeonato Carioca vem lá de trás, né? É de fato o campeonato mais nacional, sempre foi. Natália Ferrão, mais uma vez, bom dia para a Natália. Fale sobre o Flamengo de Tite. É um Flamengo mais competitivo do que espetacular? A gente tem que colocar as devidas proporções, né? Os adversários em que o Flamengo do Tite conseguiu desempenhar melhor e resultados melhor são contra as equipes que, tecnicamente, oferecem pouco a resistência. Então, vamos colocar cada coisa na sua caixa. É um time mais organizado, é um time que, diferente da temporada passada, tem mais certezas do que incertezas, méritos do Tite. É mais organização. Eu ainda acho um time, em dados momentos do jogo, que perde um pouco daquela intensidade que o torcedor do Flamengo gosta. Mas é um Tite que está num caminho aí para a temporada. Né? Então, é um Flamengo... É um Tite ou é um time? Ou os dois? É um Tite e um time. Né? Mas o Tite tentando encontrar esse caminho do time para a temporada. Ele já me parece muito convencido de quem ele imagina que é o time titular dele. Dificilmente ele vai mudar, mesmo que ele fale, são todos os jogadores que têm condição de jogar, é só ver a minutagem que tem o Gabi na temporada. É bem menor, é um cara que está bem fisicamente, mas mesmo assim tem pouca minutagem. Então, é um processo ali do Tite de encaixar todo mundo, de conseguir rodar esse elenco. Tem muita competição, tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, tem bastante coisa para o Tite fazer. Estou com o professor, assim, acho que essa coisa titiana de lenta, né, faz parte do que ele é como personalidade, como ele é como pessoa. Falando do jeito de falar? Mas o que importa é o resultado em campo. Está dando resultado em campo... Quando é testado contra times que têm um poder ali mais próximo do Flamengo, não digo aquisitivo, mas de competir, tem encontrado dificuldades. Contra o Vasco, por exemplo? Contra o Vasco, contra o Botafogo. Faz um gol ali para respirar, porque não foi um bom jogo.
Assim já era na temporada passada, mas a gente tinha uma questão de que era final de temporada, a temporada não tinha sido boa, mas para esse início de temporada, que é início de temporada, é uma amostragem contra times mais competitivos que ainda não encaixou, mas faz parte do processo. Rafael Prats. Eu estou com a Nath em relação a gente já ter uma noção, uma ideia, me parece que mais clara, em relação a quem o Tite realmente considera titular. Ele aproveitou essa primeira fase do Carioca e o nível, a diferença de nível é muito grande do Flamengo e até de alguns grandes, talvez o Nova Iguaçu possa ser incluído aí, para os outros times de menos investimento do campeonato. Ele sabia que ele pode até fazer muita alteração, que não é muito o jeito dele de mexer em 8, 9 jogadores de um jogo para outro, 6 ou 7, meio time, né? Porque ele gosta muito de organizar uma equipe e trabalhar muito em cima daquela organização que ele apregoa. Mas o fato é que realmente ontem ele teve de novo mais um bom jogo do Pedro, que é o titular da posição. O Gabriel hoje é um reserva do Pedro, por mais que tenha ontem tido uma idolatria de novo muito grande em relação ao Gabriel, né? O Flamengo acariciou o torcedor sergipano que compareceu ao Batistão, mas o Pedro é o titular. O Gerson é um jogador que, quando todo mundo puder jogar, também vai continuar no time. O Everton Cebolinha, apesar dos elogios ao Bruno Henrique, está à frente do Bruno Henrique hoje. Até acho que aí pode ter mais disputa do que Pedro e Gabriel nesse primeiro momento. O Igor Jesus foi uma novidade interessante no meio-campo, mas o lugar é do Pulgar. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Tem alguns jogadores que a gente sabe que serão titulares. Arrascaeta. Esses jogadores têm uns 8 ou 9 nomes já certos. E aí tem o De La Cruz, que me parece que ele tem colocado aos poucos, porque ele gosta também da maneira que joga o Luiz Araújo. Mas ele já encaminhou bem o time que ele considera ideal, talvez para uma fase final do Carioca. Talvez para o começo da Libertadores mais à frente. E ele aproveitou a primeira fase e está aproveitando para dar chance para outros que talvez joguem menos aqui em diante. Quando realmente o campeonato afunilar, os jogos serem mais difíceis, ele já tem uma noção do time que ele quer para começar, para valer a temporada. Antes de falar um pouco mais do grande número de finalizações, da parte ofensiva desse Flamengo do Tite, quero voltar a destacar algo que o Tite também destacou ali na coletiva, professor Celso e amigos, a força defensiva. Mesmo nos jogos em que encontrou dificuldade, por exemplo, que você citou, nos clássicos, Botafogo e Vasco, o Flamengo não sofreu gol. Por que eu estou destacando? Isso é histórico na carreira do Tite, não é? De formar times sólidos defensivamente. E o Flamengo, com todo esse poderio que tem, de grandes atacantes, meias, etc., se ele conseguir a maioria dos jogos, eu estou falando na temporada, e contra os times mais fortes, Libertadores, Brasileirão, ter essa defesa sólida, ele não tem meio caminho andado para ter sucesso? Opa, principalmente do ponto de vista dele, né? Sim. Ele enxerga o jogo assim, ele enxerga o jogo como um todo, uma consistência. Ele acabou de falar, né? A defesa não toma gol, nem faz gol, é o todo. Mas mesmo aí ele está contando com individualidades. Se não tomou gol do Vasco foi por causa do Léo Pereira. Então, eu acho que fica mais fácil você vender ideias táticas, ideias chatas, discurso chato, né, Nath? Fica mais fácil você vender esse discurso chato quando tem um Léo Pereira te garantindo ali atrás contra o Vasco, quando tem um Arrascaeta achando o Pedro do jeito que achou, quando tem um Pedro fazendo 3 gols, quando tem o Luiz Araújo ajudando, quando tem o Igor Jesus roubando a bola que roubou naquele lance do segundo gol. Então, você está vendo mais individualidade do que força coletiva? O que não é um demérito, não é um demérito. Só usa individualidade, time que tem individualidade para achar. Né? Bem-aventurado seja o técnico que tem todas essas individualidades. Eu acho que ele, de uma forma muito inteligente, consegue vender as ideias dele a partir disso. Não é que não tem ideias do Tite. Tem ideias do Tite, mas se fosse um time mais burocrático, com menos talento, a gente ia estar chiando aqui. As coisas não iam acontecer do jeito que estão acontecendo. Ia ganhar do Bangu só de 1-0 e a gente ia estar discutindo aqui porque que ganhou de 1, se não tivesse um Pedro para fazer 3, um Arrascaeta para clarear a bola, um De La Cruz que nem jogou, mas é uma arma nesse sentido mais para frente. Então, acho que é um casamento interessante aí para o Tite. Muito bom para ele que ele tem essas individualidades. Porque foi ele não vai gostar disso que você falou, porque dá tranquilidade, ele não quis né? falar de lua de mel e você vem falar de casamento? Mas porque então. dá tranquilidade, né, professor? Ele o início de temporada num clube que exige tanto. A gente acabou de falar, o Prato citou muito bem, e parabéns a quem faz esse movimento de levar o Flamengo a jogar onde teoricamente quase nunca chega, né, por conta de calendário
e onde acontecem os jogos, E o mando era do Bangu, hein? Um parênteses. de conseguir ali se aproximar do torcedor. Essa idolatria com o Gabi não é pela última temporada, é pelo que ele representa hoje para o Flamengo. Não necessariamente por 5 minutos que ele ficou em campo, 10 minutos, 15 minutos que ele tenha ficado em campo. É pela história, para um torcedor que não tem essa proximidade toda. Então, eu acho que para esse processo, o Tite vai ganhando respiro e tranquilidade para conseguir que... agora precisa ser a curto prazo, né? Porque daqui a pouco começa a Libertadores, encaixar o time para a temporada. Gostar do Tite leva tempo, pelo menos no nível de clubes. Na seleção ele chegou chegando. Mas mesmo no Corinthians, onde ele foi bem sucedido, a torcida gritava em 2011 e é tetracampeão apesar do Adenor. Falava-se do empatite. Lembra do empatite? O time campeão brasileiro de 2011 era contestado, Então, apesar do título, leva do grande tempo. título. Né? E justiça seja feita. Ele não se recusa a mudar ideias. Ele veio de um ano sabático e o Corinthians do segundo turno de 2015, aquele era um time muito bom. Era um time espetacular. Onde ele tinha também qualidade, jogadores de qualidade, um time que jogou pouco junto, embalou ali naquele segundo turno. Ele vinha de um ano Jadson, sabático. Renato Augusto. Teve um jogo depois, já na Libertadores, em que ele falou que ficou na beira do campo só admirando, né, o jeito de jogar. Depois, na Libertadores, aquele time... E pode chegar a isso Pode com esse Flamengo, com a qualidade que ele tem. Tem um pé de obra qualificadíssimo. E ideias, ele é um técnico de ideias. Você pode não gostar das ideias dele e principalmente não gostar do jeito que ele expressa essas ideias, que é muito chato, né? Professor? Cansativo, sonolento, mas ele sabe o que está falando, ele sabe onde quer chegar. O rubro-negro tem que ter a paciência que outros torcedores tiveram. Preste atenção, então, amigo professor Celso Muzelti, meu companheiro de churrasco, Que nesta beleza, hein? tela do Flamengo. Aí o fã de esporte vai perguntar, o que o churrasco tem a ver com isso? Nada, é porque é sexta-feira, eu já entendi. pensei, entendeu? E está chegando, Agora dá pra tá entender. chegando outro aí, o Não, churrasco do aí, futuro. né? Soube agora. 1º de março, Sim, claro que foi. O Prats foi o primeiro a chegar no churrasco. sempre. Aquele, lembra? Adiando os anteriores. Ele chega com o pãozinho. Flamengo sobra no Carioca. Finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Olha aí, amigo Rafael Prats, por exemplo, o total 112 finalizações a favor e 43 contra. Não é isso? Isso. No alvo 46 e só levou 7. E gols fez 13 e não sofreu nenhum. 6 jogos com o time principal comandado por Tite, Rafael Prats. Então, o Tite e o César Sampaio falaram muito sobre isso, né? Isso que o professor citou, o Tite ontem ressaltou algumas vezes, né? O time está se defendendo bem, o time parece estar mais equilibrado. Ele falou, não. Aliás, a defesa, ele falou, não, é o time, né? Porque o Tite gosta de olhar, quando termina a partida, obviamente o time dele vence, como venceu ontem, o Flamengo venceu o Bangu, e observar o seguinte, quantos chutes deram no nosso gol? O nosso goleiro fez quantas defesas, né? E é uma maneira, obviamente, dele observar que há uma evolução do time marcar melhor, jogadores principalmente do meio e ataque entenderem a maneira que ele quer que o time se posiciona quando perde a bola. Então, ele tem 2 jogadores pelos lados do campo que ajudam muito a marcar, né? Um time, quando ele fala muito em time equilibrado, é isso, né? Eu acho que quem gosta de, por exemplo, ver um time que vai chutar 40 vezes ao gol do adversário, vai ganhar de 8, poderia ganhar de 10, 12, não é muito a cara dele. Agora, também não vai ser a cara dele de ficar tomando 3, 4 gols ou tomando 20 chutes por jogo, 18 chutes por jogo. Então, como ele é um treinador que acredita muito nisso, em repetição, em dia a dia, no entendimento dos atletas do que ele quer, ele sabe que trabalhar com vitória, né, é muito melhor, porque você vai corrigindo com um ambiente melhor, né? Então, ontem o time fez o que tinha que fazer, depois que abriu o placar, o jogo ficou melhor no segundo tempo. Só uma coisa em relação ao GC aí, as coisas não são excludentes, né? Dá para você ser competitivo claro que sim. e dando espetáculo. O time do Jorge Jesus era isso. Todo mundo fala do espetáculo do time do Jesus, mas era um time cuja marcação começava lá na frente Exatamente. também, como o Tite pede. É que a Então intensidade dá para ter era esse outra, né? equilíbrio. A intensidade era outra. Parecia mais o Flamengo, fome, ele tá longe mais de ser fome, né? espetacular. Se a gente for comparar com a fase de Jesus, é totalmente diferente. Tudo é diferente. A vibração é diferente. Então, Calma, está no início Exato. ainda do trabalho do Tite. No início não, já tem uns mesinhos. Início da temporada. Início de temporada faz parte do processo. Mas espetacular o Flamengo ainda não é. Pode vir a ser. Tem um grande treinador, tem grandes jogadores, mas ainda é um processo de
todo mundo ali se entendendo, jogadores que chegaram que são importantes, jogadores que estavam abaixo da produção começam a aumentar a produção. Isso faz parte desse processo. Mas, Nath, será que a prioridade não é justamente ser mais competitivo? Porque o Flamengo do Renato Gaúcho, por exemplo, ele chegou a ser espetacular no começo. Mas depois... Estava renatizando todo mundo. É Mas ele nunca foi competitivo. Então, talvez uma ordem de prioridade, como o Flamengo tem esse potencial para o espetacular... Não foi competitivo, Mas é o equilíbrio. Ele não foi competitivo na final da Libertadores contra o Palmeiras, apesar da derrota? Até foi, mas Ou não só é passava... competitivo quando ganha? É que não passava Ele não aquela teve chance de firmeza, ganhar né? aquele jogo? Mas você vê, o Renato já chega contestado, já se falava que ele podia até ser campeão da Libertadores e não ficar. É que o Renato, ele pagou pelo que ele falou, né? E o time também das contas, ele acabou goleava e era goleado. Ele perdeu um jogo para o Inter em casa, que foi E uma aquela bacaneira. história de É o relativizar, equilíbrio. né? O Tite consegue encontrar mais um equilíbrio do que outros. É isso. Não, e a história de relativizar, né? Que vira, obviamente, a visão de cada um, né? Às vezes o espetacular para um não é espetacular para outro. Exato. O Tite pode considerar espetacular um time que marca muito bem, um time que sabe como tem que se posicionar, um time que quando tem a bola, ele dá liberdade para os jogadores que têm talento se encontrarem. É uma maneira de ver um espetáculo também. Não necessariamente o espetáculo está ligado a um 6, 7, 8-0. Às vezes ganha de um 2-0, 1-0, 2-1, mas ele gosta muito do que vê. O time do Jesus era espetacular para todo mundo. Sim. Não há Sim. quem conteste aquele time que... Era bom de ver, independente do que estilo de jogo você gosta. É isso. Você sentava para ver o Flamengo de Jorge Jesus, você tinha prazer em assistir o que o futebol que era praticado. Quando você pega outros assim... Tem jogo que é mais... Tem gente que contesta o futebol do Manchester City. Dadas as devidas proporções, não estou comparando. Tem? Mas tem gente que contesta, fala, pô, que jogo chato. E toque, 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 toque. Tem gente que não gosta, tem gente que quer bola acelerada. Pergunta para a Mas é torcida estilo. do Manchester City se eles estão felizes. Mas é estilo. Tem gente que prefere um jogo igual o Arsenal. O Arsenal é um time com mais intensidade. Tem gente que gosta de jogo... Mas não tem Mas é uma só gosto. fórmula de você Exato. jogar Não, claro que não. e nem uma só fórmula de você ganhar. Por isso que o Prats falou, cada um vê o espetáculo de uma forma. Tem gente que gosta de ir pro rock, tem gente que gosta de música clássica. E tem gente que gosta de jazz, de reggae, de samba, E tem gente que de gosta hip hop, E como tem eu. gente que gosta de tudo. tudo isso. Gosta de música. É, Tem gente que gosta de futebol. Né? Exato. Então consegue ver beleza. E tem gente, professor Celso, que gosta de Pedro, tem gente que gosta de Gabigol, tem gente que gosta de Everton Cebolinha, Gente que gosta Dos dos dois. tem gente que gosta de Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Tem gente que gosta de Bruno Henrique. E o Flamengo tem tudo isso. E eu É isso gosto aí. disso. Mesmo time. Não é uma beleza isso? Que no beleza. mesmo elenco. Nem sempre no mesmo time, né? Mas no mesmo elenco tem. César Sampaio, Que beleza. jogado E aí, nação, o que vocês acharam deste bate-papo, deste pequeno debate? Aquele bate-papo de boteco, né, cara? Isso aí. O que vocês acharam dos comentaristas do programa F360 da ESPN Brasil? Comentem aqui. Cara, eu acho o seguinte, cada um tem um gosto refinado para futebol, ou não, né, também. Tem gente que gosta de ver, por exemplo, o jeito que joga o Flamengo do Tite. Tem gente que gosta do jeito que jogava o Flamengo do Renato Gaúcho. Tem gente que gosta do jeito que o Flamengo jogava com o Dorival Júnior. Tem muita gente que gosta do jeito que o Flamengo do JJ jogava. Isso daí não tem como, né, cara? Muita gente, quase todo mundo, né? Cara, o Flamengo de 2019, ele ficou marcado na história. O ano dourado, né, cara? Vai ficar para sempre marcado na história este Flamengo de Jorge Jesus. O time era bom demais, cara. O time ganhou 5 títulos e perdeu 4 jogos. Esse time era bom demais. Deu tudo certo. As peças encaixaram com o técnico. E ele é bom, né? O JJ é bom demais. O que ele está fazendo no Al Hilal, cara, é impressionante. A campanha que o Al Hilal está fazendo na Arábia Saudita com o Jorge Jesus é impressionante. E ele fez isso aqui no Flamengo. E ele chegou a fazer em outros lugares também, né? Mas, bem, agora temos o Tite. Temos que entender que é um processo, que é um começo de trabalho, que as coisas estão andando, estão acontecendo e que um bom time começa-se pela defesa. E a nossa defesa hoje é a melhor defesa dos times da Série A do Brasil. Então, o Flamengo hoje tem a melhor defesa do Brasil e é isso, cara. Campeonato estadual serve para preparar o time, serve como pré-temporada, só que vale. Só que tem que vencer. Não acha você aí não que o Flamengo não precisa vencer o Campeonato Carioca, a Taça Guanabara,
porque você está errado. O Flamengo tem que vencer, cara. É isso aí. É uma cobrança que a torcida está fazendo devido às circunstâncias da temporada passada, né? O Flamengo tem a obrigação de ganhar Taça Guanabara, Campeonato Carioca e mais alguma coisa grande aí. Libertadores, principalmente. Beleza, galera? Um excelente fim de semana para você. Se divirta bastante, descanse, fique em paz. Tamo junto. Saudações rubro-negras e até mais. Fui!